Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Magalhães. E antes de começar esse vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E também de nos seguir lá no Instagram. Sem mais demora, vamos embora pro vídeo. Jesus morreu no dia 7 e ressuscitou no dia 9 de abril do ano 30 da nossa era. Então, a Igreja Nascente proclamou o Evangelho, batizou, celebrou a Eucaristia, chamado Novo Testamento de fração do pão, e tudo isso sem existir ainda o Novo Testamento. O Pai ressuscitou Jesus e derramou sobre ele o Santo Espírito, e quem crê no nome dele recebe esse Espírito para a remissão dos pecados e tem a vida eterna. Um evangelho não é apenas um livro escrito, mas uma boa notícia, uma novidade alegre de salvação, que Cristo entregou à sua igreja chefiada por Pedro e os 12. Contudo, à medida que os apóstolos iam pregando, as várias comunidades cristãs no Novo Testamento, tais comunidades são chamadas de igrejas, iam colocando por escrito alguma coisa sobre Jesus, de modo que foram aparecendo pequenas apostilas. Umas com alguns milagres de Jesus, outra com algumas curas, outras com seus discursos ou pequenas frases soltas. Pois bem, o primeiro que reuniu uma parte desse material e arrumou todo num evangelho escrito foi São Marcos, lá pelos anos 63, portanto 33 anos após a morte e ressurreição de Jesus. Quando trazem o nome do apóstolo é porque foram escritos com base na sua pregação, na pregação apostólica. Porém, naquele tempo eles não eram chamados de evangelhos, mas sim de memórias dos apóstolos, porque traziam por escrito não um relato jornalístico sobre a vida de Jesus, mas o miolo da pregação apostólica. Estes evangelhos nem sempre foram escritos por um apóstolo. E somente no final do século II e início do século III, estes 4 escritos passaram a ser chamados de evangelhos. Obviamente, essa dificuldade é muito maior para os livros do Antigo Testamento, cuja composição aconteceu em um período de cerca de 1000 anos. O símbolo de cada evangelho. Desde os século II e século IV, aproximadamente, a Igreja passou a identificar cada um dos evangelistas como um símbolo diferente, que foram tirados de uma visão do profeta Ezequiel 1:10, que diz: quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana, todos 4 uma face de leão pela direita, todos 4 uma face de touro pela esquerda, e todos 4 uma face de águia. Aqui te explicamos a razão de cada símbolo. Primeiro, Mateus. Anjo ou homem com asas. O Evangelho de Mateus é representado por um anjo, ou, segundo alguns, um homem com asas. Por iniciar sua narração a partir da genealogia de Jesus, mostrando-o como filho de Davi e filho de Abraão. Segundo, Marcos, leão. O Evangelho de Marcos é representado por um leão, pois o livro começa com a pregação de João Batista no deserto. Então faz a analogia do rugido do animal com a pregação imponente de João sobre o Cordeiro de Deus. Também por ser o rei dos animais, o leão evoca o reinado de Cristo. Terceiro, Lucas, touro. O Evangelho de Lucas é representado por um touro, que indica os animais que eram oferecidos em sacrifício no templo. O livro começa justamente com a visão de Zacarias no templo e também termina com os apóstolos indo anunciar as boas novas no mesmo lugar. Assim, Lucas quer ressaltar a dimensão sacerdotal de Jesus. Quarto, João, uma águia. O Evangelho de João é representado por uma águia, devido à sua profundidade no olhar. Enquanto os outros evangelistas começam a narrar por meio de fatos históricos,
João dá início com uma teologia mais profunda. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então a águia indica este animal, cujo voo é mais alto, tendo assim uma visão melhor das coisas. Tema central de cada evangelho. Qual é o tema principal do evangelho? O Evangelho de João apresenta Jesus Cristo como o Deus Redentor de Israel. O tema central é Jesus Cristo. Cada um dos escritores apresentou Jesus Cristo para que o público que ouve o Evangelho seja capaz de se relacionar com ele. Além disso, quais são os temas do Evangelho de João? Temas do Evangelho de João: vida e morte. Quando Jesus fala sobre a vida eterna, ele não quer dizer que todos seremos imortais. Afinal, só pode haver um. Verdade. Pôncio Pilatos era um cara de verdade. Ame. Segundo o Evangelho de João, o amor é o que põe tudo em movimento. Linguagem e comunicação.